Fala, meus queridos livres e libertos, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, eu espero que lendo muito, porque isso é bastante importante. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa fingida? Depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, é o seguinte. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo a esse canal, que você ainda não se inscreveu, que se inscreva, que se você ainda não curtiu, que curta, que visite nossos outros vídeos, que tá uma danação de vídeo aí já pra você assistir, pra você maratonar. E tem de tudo, tem John Green, tem Clarice, tem Saramago, tem Graciliano Ramos, Vidas Secas. Saramago vai chegar depois, é por isso que eu tô com um nome na mente. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal e que, caso você ainda não me conheça, eu sou o João Manuel e esse é o canal do Livro a Livre. E, pessoal, é o seguinte, a obra que nós vamos conversar hoje é um retrato da sociedade brasileira do século XIX, mais especificamente da sociedade de classe média muito alta, a sociedade dita burguesa. E é muito complicado de conversar sobre ela porque ela é uma obra que, né, é muita coisa para se falar, pessoal. Não é à toa que ela é alvo dos maiores estudos de Machado de Assis. Claro, né? Ninguém mais, ninguém menos, o nosso grande patrono da literatura brasileira. E, pessoal, a obra que nós vamos conversar hoje é o fenomenal Memórias Póstumas de Brás Cubas. Valeu, porta. Todo vídeo você tem que dar a sua, né? Gente, essa é a minha porta, ela quer participar do vídeo também. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro de Machado de Assis, publicado em 1881, e data o período do realismo, a escola literária, onde os autores, eles não... Assim, buscar a perfeição é uma palavra muito parnasiana, sabe? Mas eles escreviam muito certinho. E é esse certinho que às vezes incomoda as pessoas na hora da leitura. No entanto, eu gostaria de dizer a você que essa obra foi publicada em jornal. Então, ela tem pequenos capítulos, o que deixa a leitura mais corrida. Além disso, né, como foi feita para o povo, não é uma obra de difícil acesso, entende? É uma obra que, se você fizer um esforcinho, você vai conseguir ler e vai conseguir absorver da leitura. Claro, Machado de Assis é Machado de Assis, né, gente? A gente não tem como duvidar disso. Aliás, a gente não tem como discutir isso. E, pessoal, Memórias Póstumas de Brás Cubas trata sobre a vida de quem? Adivinha? Adivinha? Brás Cubas! O livro é narrado em primeira pessoa. E, assim, os dois pontos que a gente mais vê tratar, né, são dois. O primeiro é o que abre o livro, que é a dedicatória que ele dedica essas memórias póstumas ao primeiro verme que roeu as minhas frias carnes. E aí é a primeira frase de impacto e a primeira frase do livro, basicamente, né? E a segunda é quando ele se põe como um defunto autor, não como autor defunto. E caso você não entenda a diferença, é porque um autor defunto é aquele que escreve e está morto. E um defunto autor é aquele que está morto e escreve, que é justamente o caso do nosso Brás Cubas. E é justamente essa morte, é justamente o sepulcro dado a Brás Cubas no seu enterro, onde só foi 11 pessoas, apesar de ele ser uma pessoa assim, né, de renome na sociedade brasileira, de nenhum lugar que a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, nesse século, que só foi 11 pessoas para o enterro dele. Então imagina aí como é a figura. Brás Cubas é um solteirão, Brás Cubas não, como diz ele não passou o legado de nossa miséria humana a ninguém. Ele não é casado, ele não teve filhos. Então é aquilo, né? Ele vive na sua solidão da solteirice. E assim, pessoal, essa história é muito interessante. E eu recomendo bastante a leitura. Assim, para quem está começando a engatear na literatura brasileira, eu não recomendo tão de cara. Porque é um livro que as construções são um pouco mais complexas do que outros. Então eu vou procurar algum livro aqui e no próximo vídeo eu mostro a vocês um livro para vocês começarem.
Mas pode ser um pé de laranja lima, ou se não, algum livro de contos. E aí, depois a gente conversa sobre isso, sobre o livro para iniciantes. Voltando ao Brás Cubas. Brás Cubas começa suas narrativas, suas histórias a partir do seu velório. Depois fala sobre um medicamento que ele tinha desenvolvido anti-hipocondríaco, ou seja, provavelmente o medicamento só funcionava a efeito do placebo, e que ele disse que resolveria qualquer doença. E aí, esse é o primeiro pé nas nossas mentiras, é o primeiro pé na nossa hipocrisia, que é o nosso tema central de hoje. A hipocrisia desse livro é assim, é repleta. Primeiro porque Brás Cubas ele critica com a acidez do pós-morte muito grande o que é medíocre, sendo que ele mesmo levou uma vida extremamente medíocre. E como ele próprio diz, ele não comeu nem um pão do suor do seu trabalho, entende? Então, ele é uma pessoa medíocre, ele é uma pessoa muito mimada, ele é uma pessoa muito irritante, inclusive, mas que, de certa forma, adora criticar essas coisas nos outros. Então, acho que o primeiro traço de hipocrisia e maior dessa obra é esse. Mas, em específico mesmo, sem ser algo de entrelinhas, é muita coisa, pessoal, é muita coisa. Primeiro porque o primeiro Cubas teve seu nome apagado da genealogia porque era pobre. Era um tanoeiro, que caso você não saiba, é um cara que faz tonéis. É, porque eu tava procurando a palavra. Tonéis é barril, essas coisas. Então, por ele ser pobre, ele foi apagado da história da família. E aí começa aí, basicamente. Depois a gente vai ver o pai dele que baba o menino e só repreende o menino na frente dos outros. Quando chega por trás, ele passa a mão na cabeça do Brás Cubas. O Brás Cubas se apaixona uma escrava não, desculpa, por uma prostituta espanhola e ele dá todo o dinheiro que o menino quer e só para mesmo porque ele vê que o valor chegou a nada menos que 11 contos de réis. E aí não tem como. Aí vai e manda o menino para cursar uma faculdade. E nessa faculdade, Brás Cubas é um aluno extremamente medíocre. Passa assim, ó. Mas enfim, ele passa 9 anos e volta ao Rio de Janeiro para o enterro da sua mãe. Claro, né? Ele vai ver o leito de morte dela ainda. E nesse vai e vem, ele encontra Virgília, que é filha de um político, a qual o pai dele lhe indicou, já que ele queria começar a carreira como político. E sim, pessoal, não é nada coincidente, não é uma coincidência que Brás Cubas, que é uma pessoa extremamente hipócrita, que Brás Cubas, que é uma pessoa extremamente mentirosa, extremamente endiabada, vá ser político. Então, eu acho que essa coisa da gente ter noia com político não é de hoje. O próprio Machado de Assis já botava isso pra gente desde o passado. Até depois, né, a gente vai ver o Lima Barreto também criticando essa história de político. Mas voltando, ele vai encontrar Vigília, que vai ter um romance com ela, e ela depois de casada. E pessoal, é um livro um tanto filosófico. É um livro que às vezes a gente tem um choque de cultura, de miséria, quando ele encontra um amigo de infância que virou basicamente um mendigo. E pessoal, é um livro um tanto ofegante de ser lido. Eu gostei bastante da leitura, aliás, da releitura, né, que eu já tinha lido ele algumas vezes. Na verdade, acho que umas 2 ou 3. Mas assim, foram espaços de tempo muito grandes. Eu não lembro qual foi a última vez que eu li. Provavelmente eu li metade dele no final de 2018. E aí foi uma leitura bastante interessante. A hipocrisia desse livro, ela serve como um impacto na nossa. Então ela nos faz refletir sobre o que estamos mentindo, qual é o moralismo ao que somos adeptos. E aí, pessoal, é cheio de frases impactantes, cheio de acontecimentos, né, marcantes, como a crítica social que o próprio Machado de Assis, que era negro, coloca, que é o momento em que ele quebra a cabeça de uma empregada porque ela não quis dar doce a ele. E aí ele, achando pouco, coloca cinzas dentro
cinzas de cigarro, cinzas de queimar, dentro do doce de coco, e diz pra mãe, pro pai, que a escrava fez isso só de ruim, fez de pirraça. Então, desde criança a gente já tem um menino nojentinho e a personalidade dele não vai melhorar ao longo do livro. Como eu disse, é um livro que precisa de uns certos passinhos dentro da literatura brasileira. Para começar, eu recomendaria bem mais Vidas Secas do que Brás Cubas. E basicamente é isso, pessoal. O livro da próxima semana, como vocês bem sabem, que eu disse, é Toda a Poesia do Paulo Leminski, a qual nós vamos ter uma discussão sobre a literatura marginal. E outra coisa sobre Brás Cubas é que a história, por não ser linear, é bastante legal, é bastante interessante e bastante inovadora para o estilo da época. E voltando mais uma vez ao Toda a Poesia, caso você não saiba, o Leminski ele é da geração de 70, ele é um poeta que foi dito como marginal, ao lado de Chacal, ao lado da Ana Cristina César, que são dois poetas que eu pretendo trazê-lo para vocês qualquer dia desses. E basicamente é isso, pessoal. Esse é o canal do Livro a Livre. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se não gostou, deixa o joinha. Compartilha com os amigos porque isso é bastante importante. E cheirinho, pessoal. Abraços. E vamos pensar mais sobre o nosso moralismo, sobre nossas atitudes. Vamos pensar mais um pouquinho sobre os nossos fingimentos. Porque você pode ter certeza que isso está enraizado na nossa raça brasileira. Cheirinho.